Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista no nosso canal de Tecnologia em Saúde, Brasil TecMed. Estou aqui novamente com essa ilustre presença do professor, do Dr. Francisco Lopes, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre oncologia, tecnologia e oncologia. Doutor, a gente sabe que depois da pandemia reduziu um pouquinho a procura ou até os tratamentos dos pacientes oncológicos. E isso, com certeza, tem piorado um pouco a condição desse paciente, levando às vezes até a um diagnóstico tardio. Queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre isso, né, sobre esse momento, como, né, esses pacientes têm continuado o seu tratamento e falar um pouquinho também da tecnologia para apoiar no tratamento desses pacientes. Infelizmente, com o advindo agora dessa pandemia que teórica afastou todo mundo, teve um impacto muito grande no diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes com câncer. Nós tivemos uma diminuição muito grande da quantidade de pacientes que procuraram os médicos, tanto no consultório quanto a nível ambulatorial nos hospitais do SUS. E isso está impactando agora, porque está chegando muita paciente que já deveria ter sido feito o diagnóstico ou já deveria ter sido feito o tratamento, mas que isso não ocorreu por causa do Covid. Às vezes nem o exame eles fizeram antes? Ou às vezes nem o exame não fizeram. Infelizmente, estão chegando já com pacientes com câncer já um pouco mais avançado, em que muda o estadiamento, muda o tipo de tratamento que você pode fazer. Igual, por exemplo, eu fiquei com pena de uma paciente semana passada no ambulatório do câncer de Londrina, em que ela chegou com câncer de colo de útero e a gente examinou. Falei para ela, olha, a senhora vai precisar fazer uma quimioterapia com radioterapia e braquiterapia. Ah, doutor, não vou precisar fazer cirurgia? Eu falei, não, vai fazer esse tratamento. Ai, que bom, né? Eu falei, não, minha senhora, não é bom. A questão de nós não operarmos ela chegou você tarde. não significa que você teve sorte, muito pelo contrário. A senhora deveria ter chegado num período em que eu conseguisse operar a senhora. Não que eu te desse um tratamento paliativo, evidentemente que com intenção de curar. Mas quando você detecta um câncer que eu não tenho condições de operá-la, que o câncer já está avançado. Infelizmente, isso está acontecendo demais. É muito triste, né? Pessoal, o doutor Francisco Lopes, né, ele é ginecologista, é obstetra, e ele tem pós-graduação em robótica também. A gente está conversando aqui um pouco mais sobre isso e a gente tem conversado muito sobre o avanço da tecnologia no Brasil. Há pouco nós conversamos um pouco sobre uma ferramenta de reconstrução de imagem 3D que eu apresentei para o doutor. E, na verdade, a intenção dessa ferramenta é poder qualificar um pouco mais o diagnóstico, fazer uma discussão clínica do diagnóstico do paciente, fazer um planejamento cirúrgico, né, para que esse paciente tenha um resultado melhor. E o Dr. Francisco vai falar aqui um pouquinho, até gostaria que ele comentasse mais sobre a aplicação dessa tecnologia, doutor, na endometriose, no tratamento da endometriose, no planejamento cirúrgico para a endometriose, tá? E também do câncer, tá? O que ajudaria mais essa reconstrução de imagem? Mais para frente a gente vai ver no nosso canal, né, essa reconstrução mesmo a partir da ressonância e da tomografia, mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre isso. A questão, principalmente, de quando você tem uma imagem em 3D, como a gente falou da robótica naquele outro programa que nós gravamos. Sim. A visualização que você tem de uma lesão em 3D é muito melhor e com mais detalhes do que em 2D. Né? Com certeza. Por exemplo, na laparoscopia. Evidentemente que quando você visualiza a olho nu, você não tem a captação de lesões e de imagens tão nítidas quanto você tem uma captação de 3D. Sim. Via computador, e a cor com também, imagem, né? Colorida, lógico, né? você Sim. tem diferenciação dos imagem locais. Real. Isso. Então, muitas vezes, é que a gente estava conversando ali agora há pouco, quando você tem uma paciente com uma suspeita de um câncer,
em que ela pode ter metástase linfonodal, que é os gânglios que a gente vai procurar. Por isso que eu perguntei se existe algum programa que diferencia um gânglio, que ele tem chance de ser metastático ou não. A própria imagem em 3D, com algumas características, já nos dá essas informações. E isso é importante para a gente saber se eu vou precisar abordar essa paciente cirurgicamente mais radicalmente ou não. Isso, inclusive, que eu falei que isso dá um trabalho de doutorado para ser feito, vamos né? fazer. Eu ainda não fiz doutorado, olha, né? Você pode fazer um mestrado também, a gente faz esse trabalho. E na endometriose é outra situação também. A endometriose ele é um pouco diferente do câncer. Eu sempre digo o seguinte, é mais fácil de você operar, não que seja fácil de operar, o câncer do que a endometriose. Porque o câncer ele ainda mantém muito da anatomia local da doença. A endometriose não, porque a endometriose ela destrói as estruturas anatômicas, porque vira um processo inflamatório muito grande dessas regiões. Então tem aderência, formação de nódulos, formação de focos de endometriose grandes, em que sangra todo mês se a paciente menstrua. Então isso distorce muito a anatomia. Com essa visão em 3D, eu consigo ter mais uma noção grande da localização específica de onde está essa lesão de endometriose e como que ela está infiltrando essas regiões. Principalmente na região de paramétrio, que é uma região lateral ao útero, onde o útero fica inserido para se segurar ele, para ele não cair para fora, né? Sim. Que é uma região hoje em dia que a gente está descobrindo que tem muito processo endometriótico, mas que não consegue ser visualizado muitas vezes. E na reconstrução é possível, É porque possível você vai ver. trabalhar toda a imagem diagnóstica. Né? Você vai conseguir construir e desconstruir essa imagem. Então isso é extremamente importante. Então essa imagem, essa tecnologia que está chegando hoje no Brasil, porque já existe lá fora, né? Sim. Eu acho que vai ser extremamente importante, tanto para cirurgias oncológicas quanto para cirurgia de endometriose. Com certeza. E é importantíssimo, a empresa que tem essa tecnologia, que nós conversamos agora, a Kissamec, ela evolui a cada dia. Na verdade, ela tem feito novas implementações de acordo com as avaliações médicas. Por exemplo, né? O senhor pode utilizar essa ferramenta a partir da ressonância, da tomografia. Na verdade, são imagens em padrão DICOM, que podem ser recuperadas pelo software. E a partir daí, conforme a sua necessidade, eu quero evoluir essa imagem, eu quero fazer uma reconstrução mais profunda, tá? Mesmo em 3D, a Kissamec ela essa faz diferenciação isso. que eu falei. Isso, exatamente. Se existe alguma diferenciação entre um linfonodo metastático ou um linfonodo só com reacional. Perfeito. Então existe essa possibilidade desse diagnóstico prévio a uma cirurgia, ajudaria muito. Sim, e a gente pode introduzir a inteligência artificial junto com a reconstrução de imagem 3D. Porque aí, a partir mesmo desse exame de imagem diagnóstica, você já consegue avançar no resultado. Né? O médico visualiza e a inteligência artificial vai indicando os caminhos, né? Das diversas patologias. Isso é muito interessante. Nossa, isso é sensacional, é o futuro. É o futuro, e a gente não pode perder essa oportunidade. Não, de jeito nenhum. Mas muito bom, gente. Então, assim, mais um momento nós estivemos aqui com o Dr. Francisco Lopes e com certeza nós teremos ainda mais programas. Doutor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.